Oi! Então, aí continuando o assunto da República Velha, eu voltei com as revoltas. Bom, de cara logo nós temos a revolta da vacina. Depois da interrupção, a revolta da vacina. Então, a revolta da vacina, 1904, por aí, a revolta da vacina. E aí, tô aqui com minha colinha, se não esqueço. Aí, o médico Oswaldo Cruz foi encarregado de conduzir as reformas sanitárias no Rio de Janeiro, nessa época. O que acontecia nessa época? As pessoas... Ai, espinha. As pessoas, elas não tinham saneamento básico, o que desencadeava para elas muitas doenças, varíola, febre amarela, peste bubônica, essas coisas. Enfim, nisso tudo, vacina é uma coisa positiva, né? Porque vai prevenir as doenças, mas as pessoas da campanha não eram pessoas cordiais, legais, elas eram bem violentas. Então elas entravam na casa das pessoas à força, vacinavam as pessoas à força, e as pessoas tinham muito receio do que era vacina, porque não tinha conhecimento do que causava, não sabia efeito colateral, não sabia se aquilo era pro bem ou se era um veneno. E as pessoas começaram a se revoltar por causa da medida autoritária, e aí as pessoas levantou barricadas na rua, destruiu um monte de prédio, saqueou loja. Aí eles começaram a confrontar com a polícia, e aí teve um monte de gente morta. E após a revolta, a vacinação deixou de ser obrigatória e passou a ser voluntária. Só tome vacina quem quer, né? Sim, são coisas que é bem estranho ter entrado pra história, mas entrou, né? Quem diria que haveria uma revolta da vacina? Mas tudo bem. Então, aí vem agora a revolta de Canudos. A revolta de Canudos, pra mim, ela é mais relevante, né? Não que seja pra história, mas pra mim ela é mais relevante, a mais interessante e a que faz mais sentido. A revolta de Canudos, um dos pregadores foi Antônio Conselheiro. Ele foi pregador dessa revolta, que ele reuniu um grande número de seguidores e estabeleceu no norte da Bahia eles se estabeleceram em Canudos, no norte da Bahia, e fundaram um arraial que denominaram de Belo Monte. As pessoas desse arraial, elas combinaram entre si ali que elas não iam pagar impostos, elas não iam trabalhar para latifundiários, para fazendeiros, né? E elas iam trabalhar, plantar para subsistência e vender o excedente para cidades vizinhas. Então elas iam trabalhar para si próprias, não iam pagar impostos, e também a religião ensinada no arraial era como o pregador queria, não como a igreja... Desculpa. Não como a igreja mandava naquela época. Então, foi isso aí. E aí, o pessoal começou a criticar o pessoal de Canudos. Começou a incomodar os poderosos, né? Os poderosos daquela época. E aí, alguns jornais do país, eles até chamavam os habitantes de Canudos de fanáticos monarquistas. Nessa época, a república estava sendo consolidada e a ideia de um reduto monarquista no sertão preocupava as autoridades, porque, né? Que isso? E aí, em 1896, o exército solicitou a aniquilação do arraial de Canudos. O exército realizou 3 expedições que foram
fracassadas pela resistência dos habitantes. Aí na quarta foi enviada uma expedição em 1897 com milhares de soldados de todo o país e os melhores que o exército tinha, e aí dizimou o Arraial de Canudos, massacrando a sua população. Assim, é triste, mas é a que faz mais sentido essa aí. E assim temos a revolta dos marinheiros. A mesma coisa que a revolta da Chibata. No início do século XX, a Marinha do Brasil, ela possuía alguns dos navios de guerra mais modernos do mundo. Porém, o tratamento com os marinheiros ainda era do período da escravidão. Inclusive, o que eles detestavam era a lei que permitia chibatadas, né, como punição. E gerava muito descontentamento entre eles, porque a grande maioria dos marinheiros era descendente de africano. Então era um desrespeito ali com eles. E aí, essa insatisfação motivou um grupo de marinheiros a articular um movimento que ficou conhecido como a Revolta da Chibata. Em 22 de novembro, não se preocupem em guardar datas, porém, vou dizer, em 22 de novembro de 1910, o marinheiro João Cândido liderou mais de 2 mil colegas que assumiram o controle de 4 poderosos navios ancorados no Rio de Janeiro. E aí eles assumiram o controle dos navios e foram para alto mar, e por rádio eles mandavam... E aí por rádio eles mandavam para as autoridades o que eles queriam. Direitos iguais, tira chibatada, melhores condições de trabalho, aumento do salário, esse tipo de coisa. E aí tudo ficou resolvido, né? Mais ou menos, tudo ficou resolvido. Só que os castigos corporais foram abolidos, mas dias depois a Marinha prendeu alguns marinheiros, incluindo o João Cândido, que foi expulso da Marinha e permaneceu preso até 1912. Ele ficou conhecido como Almirante Negro e, apesar de sofrer perseguições das autoridades, não deixou de participar ativamente de outros movimentos políticos até a sua morte em 1969. Essas foram as revoltas, mas a República Velha não termina por aí. Ainda tem muita curiosidade. Então é isso. Tem bastante curiosidade ainda pra eu falar. E eu volto. Espero ter ajudado.